22 de setembro. Você sabe que, eu não sei se vocês têm o hábito, eu não posso chamar de hábito, mas de vez em quando eu dou uma conferida na data ao acordar. 22 de setembro, eu fui conferir. 22, o que será que aconteceu no dia 22 de setembro, né? Não importa o ano. E aí, no dia 22 de setembro de 1988, o Brasil estava aprovando o texto final da Constituição Brasileira. Olha que coisa interessante, que viria a ser promulgada no dia 5 de outubro daquele ano. 22 de setembro de 1988. Eu fiquei pensando sobre essa data. Falei assim, bom, mas qual a importância dessa informação, né? Você pode tanto falar, curiosidade, é uma efeméride, é uma data a ser celebrada. Não, não é data a ser celebrada, nada disso não. Mas pensa o seguinte, nesse dia de hoje, em 1988, olha o nível do debate que o Brasil travava. O Brasil escrevia o seu compromisso, o compromisso da sociedade com a própria sociedade, a sociedade daquele tempo com a sociedade futura, com o futuro do país, que é a Carta Maior, né? O que é mais importante do que a Constituição? Só a independência de um país. O país fez a sua independência em 1822 e escreveu sua carta em 1824. Assim, você estabelece as bases de relacionamento daquela sociedade independente, daquela sociedade, agora, uma sociedade democrática. Então você vai lá e pactua. De que maneira? Assembleia Nacional Constituinte, no nosso caso foi um Congresso Constituinte, mas a gente estabeleceu as bases de relacionamento da sociedade, com todos os problemas que essa Constituição tem, e eu acho que ela tem vários problemas, com todas as virtudes que essa Constituição tem, e ela tem várias virtudes, o fato é que o Brasil se debruçava sobre um debate de altíssimo nível no dia de hoje. Bom, aí mudamos para 22 de setembro de 2022 e a gente está discutindo algo da maior importância. O que pode ser mais importante do que a independência de um país, a Constituição? Nada. Mas na linha de importância, a sucessão regular do poder, o direito que a sociedade tem de se manifestar para confirmar ou substituir o presidente ou a presidente, é algo incomparável, porque é o direito que a gente tem de exercer, fazer valer a Constituição. Olha, eu gosto, você fica, eu não gosto, você sai. A Constituição de 88 não previa eu gosto, você fica, mas aí veio uma emenda constitucional e uma das várias emendas constitucionais, muito mais do que 100 emendas constitucionais, e a gente teve a reeleição. O fato é que é um artigo constitucional e a Constituição ela precisa ser emendada, sim, não há dúvida. Mas a gente está num momento em que a gente discute a sucessão presidencial, seja a confirmação, seja a substituição do atual presidente. Mas olha a diferença de nível de debate. A gente discutia, em 1988, as bases da sociedade. E a gente poderia estar discutindo hoje as bases do nosso progresso, as bases do nosso desenvolvimento, as bases do nosso enriquecimento. E olha a mixórdia do debate. Por que você vota em Jair Bolsonaro? Para não ganhar o Lula. Por que você vota em Lula? Para não ganhar o Bolsonaro. E por que você votaria na Simone Tebet? Para não ganhar o Lula e o Bolsonaro. Você diz, não, para, gente. Quer dizer, e todos eles, os candidatos, os assessores, os entusiastas dessas candidaturas, entendem que isso está certo, que esse é o nível do debate. Aí você volta para setembro de 1988 e diz, não, peraí, a gente já discutiu coisas de mais alto nível, né? Então, o que eu noto, e o que eu queria colocar para provocação, 999-592-100, 11 na frente. Você pode concordar, você pode discordar, mas eu identifico um divórcio entre o discurso da classe política, todos, os nanicos, os grandalhões, os que podem ganhar, os que não têm chance de ganhar, e as necessidades do país.
e a necessidade de discussão de uma agenda de desenvolvimento, de progresso, de interesse da sociedade. Ou você tem líderes sem agenda, ou você tem agenda sem líderes. A gente precisa ter agora líder com agenda. Não há no máximo uma diretriz aqui ou ali, mas um doce para quem me disser o seguinte: que país sairá das mãos de um governo Lula? Um doce para quem me disser que país sairá das mãos de um governo Jair Bolsonaro. Pode até sair um país muito bom das mãos de um, das mãos de outro. Mas cadê o compromisso com o tipo de país? O que a gente tem é um choque de personalidades. As personalidades de Lula e Bolsonaro, muito fortes, dominantes, propondo um debate em que um acusa o outro de defeitos e problemas pessoais e vice-versa. Mas cadê aquela discussão assim, olha, eu discordo do seu modelo para tributário. Eu acho que a sua ideia para investir em infraestrutura é ultrapassada. É boa para o final do século XX, mas nós já estamos caminhando para o... Logo, a gente encerra o primeiro terço do XXI. Em 1933, 2033, a gente finaliza o primeiro terço do século XXI. Faltam 11 anos. Quando o senhor ou a senhora tomar posse, faltarão 10 anos apenas. E se a senhora ou o senhor for eleito e reeleito, praticamente vai ser o último presidente desse terço de século e não enxergo ali uma... Sabe? Não tem isso. Então, a gente já teve essa discussão nas diretas já, o país inteiro querendo direta já. A gente já teve essa discussão, essa sensação de concertação, de organização, de discussão de agenda, quando a gente discutia anistia, ou a Constituinte, ou até o Plano Real. Mas eram momentos onde bastava a gente conquistar as diretas e parecia que a gente tinha conquistado algo muito importante. Bastava vencer a inflação e a gente parecia ter conquistado algo muito importante. O que hoje nos mobilizaria? O combate à fome? A infraestrutura? O aumento de renda? Não sei, não sei responder. Mas também não vejo os líderes discutindo nada disso. E isso é muito triste. Porque nós, como sociedade, representamos uma força econômica muito grande. O Brasil é um país complexo. O Brasil é um país sofisticado. O Brasil não é o país tímido ou monocultural ou como é descrito por alguns candidatos, que sugerem que a gente está virando uma fazenda. Que reducionismo bobo, infantil. Não há nada mais sofisticado do que o Brasil consegue fazer hoje no agro. Nada. Mas o mundo inteiro inveja. Mas então, nós somos também uma potência turística. Qual é a proposta dos candidatos para o turismo? A não ser aquelas bobagens que eles colocam nos programas de governo, que são uma enganação. Mas eu não vi, em nenhum momento, um candidato... Olha, nós fizemos um debate da Band. Olha, eu gostaria de trazer a questão do turismo. Não o jornalista perguntar, mas o candidato. O Brasil pode ser isso, pode fazer aquilo. É uma indústria que segura a economia de vários países. E o Brasil poderia ser uma potência. E é uma potência no sentido de potencial, mas não exerce. A gente recebe menos turista estrangeiro do que a Bulgária. Bom, mas a Bulgária, você está detonando a Bulgária? Não, eu só estou dizendo o seguinte. Uma coisa é você ir no senso comum. O Brasil recebe menos turista estrangeiro do que a França, do que a Itália, do que os Estados Unidos, do que o México. Só que a gente recebe menos turista estrangeiro do que Cancún. Não é do que o México. A gente é uma potência industrial? Não, mas a gente tem um potencial industrial bacana e o Brasil caminhou muito no campo industrial e depois desfez por uma política de juros alucinada, por um descuido e uma ênfase no financeiro exagerado. Cadê o Brasil industrial? Cadê o Brasil competitivo nesse campo? E a gente pode ser, né? A potência
a incrível capacidade de geração de energia limpa que o Brasil tem. Cadê a gente explorando isso tudo? Um país que não tem guerra, um país que não tem conflito. Agora, tem seus desafios, o desafio da segurança. Será que segurança não renderia um tema? Os desafios da renda, da educação. E não é em torno disso que a gente está vendo o debate. Debate michuruca, debate pobre, debate personalista. É um debate quase irresponsável, para não dizer totalmente irresponsável, em que o personalismo se sobrepõe aos temas. É uma separação, talvez radical, e a palavra radical se encaixa nesse período, nesse momento que a gente vive, entre a discussão necessária e a discussão que a gente é capaz de fazer. Então, a política deveria estar no comando da discussão nacional. E a política não está no comando da discussão nacional. O que a gente vê é assim: tô mal com as mulheres, o que eu posso fazer para melhorar e conquistar o voto delas? Tô mal com os evangélicos, o que eu posso fazer para conquistar o voto deles? Não é assim, olha, esse aqui é meu programa de governo. Atenção, marqueteiros. Façam as pessoas entenderem isso. Me ajudem a comunicar bem isso. Não, é o contrário. O senhor tem que fazer isso aqui para a senhora. Tem que fazer isso aqui para conseguir o voto desse grupo social, daquele grupo social e tal. Mas e diversidade? Não, diversidade a gente ainda não falou nada de diversidade. Precisa ter uma coisa de diversidade. Por quê? Porque não está no projeto original, não faz parte. Então precisa fazer alguma coisa, é tudo no improviso. E isso é muito desagradável. Então quando eu olhei o 22 de setembro de 88, você fala, puxa vida, a gente está pendurado numa discussão ideológica tosca. O Brasil não pode ser resumido numa discussão em que A diz que o outro é ladrão e B diz que o outro é genocida. Quer dizer, a gente está entre o ladrão e o genocida, é isso? É assim que a gente vai conduzir os debates? E aí as pessoas se esfaqueiam, se batem, se agridem, se atiram, se matam por causa disso. Quando, na verdade, a gente tem que pensar, vem cá, o meu vizinho, independente do que ele pensa, ele é meu vizinho, a gente tem uma vida comunitária, a nossa rua precisa de iluminação, o nosso bairro precisa de segurança, a nossa cidade precisa de transporte, o nosso estado precisa de infraestrutura e o nosso país precisa de progresso. Nós somos próximos, nós somos vizinhos, podemos não ser amigos. Não vou brigar por causa de um candidato, por causa de uma candidata. Coisa ridícula. Nós não podemos deixar que a paixão na política tome conta do processo. Faltam poucos dias para a eleição. Poucos dias para a eleição. Para o primeiro turno ou para o único turno. Em alguns estados, seguramente, um turno só. Para governador, alguns estados terão um turno só. Para presidente, a gente não sabe se vai ser um turno ou dois. Nós vamos esperar para saber. Mas, ainda que a eleição acabe em um turno, 2 turnos, pouco importa, tem o dia seguinte. Como é que vai ser o dia seguinte? Como é que vai ser a posse do novo presidente ou a posse do mesmo presidente? Qual vai ser o discurso do novo presidente ou do mesmo presidente? E o que ele vai propor? Eu falo ele porque, obviamente, eu não considero, pelas estatísticas, a chance de uma candidata, seja Simone Tebet, seja Soraya Tronic, chegar ao segundo turno. Só por isso eu estou falando ele. Mas é esse desafio que a gente tem que vencer. Vamos nos inspirar nas discussões tidas no passado, discussões de mais alto nível, sem nostalgia, olhar e tentar ter uma data, que não será o 22 de setembro, que não será o 2 de outubro, porque tem eleição, mas que seja uma data a partir da qual os políticos passem a colocar a política no comando da nação, no comando das discussões nacionais. Porque do jeito que está, a gente vai andar de lado. Ou a gente amadurece como sociedade e para isso os líderes precisam surgir e mostrar o seu valor propondo uma agenda de transformação, ou então a gente vai ficar nessa mixórdia e que a gente use, portanto,
22 de setembro como um bom exemplo de que a gente já discutiu coisas bem mais profundas do que a discussão que a gente está travando agora.